Bom, a gente vai seguir falando então sobre a Selic para debater as perspectivas do mercado para a decisão do Copom que sai na próxima quarta-feira. Eu converso agora com Marília Fontes, sócia fundadora da Nord. Tudo bem, Marília? Bem-vinda aqui no CNN Money mais uma vez. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada a você, Muriel. Super obrigada pelo convite. Gostaria muito de te ouvir sobre a projeção que vocês estão fazendo nesse momento, agora para essa quarta-feira. Vocês estão prevendo meio ponto, um aumento aí de 0,75 ou manutenção, ainda mais diante aí desse boletim Focus. Qual o caminho vocês estão prevendo? A gente também está com meio ponto, realmente todos esses últimos acontecimentos ligados aos Estados Unidos, né? É uma expectativa de atividade mais fraca, de repente uma recessão, e principalmente uma chance do Banco Central americano reduzir mais vezes a taxa de juros americana. Eu acho que ela tira um pouco a pressão da nossa própria taxa de juro brasileira. Agora, eu acho que é importante pontuar também que a gente vai possivelmente aumentar menos a Selic, e inclusive o mercado já tem até alguma projeção de queda da Selic ainda esse ano, sendo que a gente está muito distante de chegar na inflação na meta, né? A nossa meta é 3% e a gente está com uma inflação em torno de 5,5% para esse ano, né? Como você mostrou no Focus. E mesmo para o ano que vem e até 2028, a gente ainda não chega nas projeções no centro da meta de 3. Então, ficaria, pelo menos se a gente vai subir menos a Selic, né? Pelo menos se a gente vai fazer essa compensação, eu acho que faria sentido a gente esperar uma Selic mais alta por mais tempo. Mas não é isso que o mercado está precificando no momento atual. Pois é, eu queria até entender na sua percepção o que está fazendo com que o mercado faça com que essa Selic seja reduzida já e para esse ano fique já em 14,75% e não mais em 15%. Quais são os indicadores que estão saindo agora recentemente que estão mostrando esse caminho? Tem a ver com algum indicador do desemprego? Qual que é o caminho que, na sua percepção, a gente pode ficar atento? Não, os dados de atividade seguem fortes, né? A gente tem dados de crédito ainda muito resilientes, a inadimplência não está subindo muito, e por isso a gente tem novas rodadas aí de bancos concedendo crédito. A gente teve o consignado também desse novo projeto do governo com garantia do FGTS. Os dados de desemprego estão nas mínimas históricas, então a atividade está muito robusta. Não teria motivo hoje para o Banco Central se preocupar ou se antecipar em reduzir a Selic, uma vez que a gente tem atividade muito forte e inflação fora da meta. Então, se eu pudesse aí discordar do mercado, eu diria que o Banco Central não deveria iniciar um ciclo de queda neste ano ou ainda no começo do ano que vem. Eu acho que a gente poderia pensar em lá para o final do ano que vem, a depender de como evolui a atividade aqui lá fora, mas eu acho que é muito cedo para a gente começar a falar em ciclo de queda. Os dados de atividade estão fortes, estão robustos e a inflação está fora da meta. Pois é, eu queria até entender na percepção de vocês quando que a inflação poderia chegar pelo menos próximo à meta ou então no teto da meta, porque próximo à meta a gente percebe que é um caminho muito difícil, né? Mas quando que seria possível já começar a entender que essa política monetária mais contracionista está começando a fazer efeito? Seria para além, depois do ano que vem, talvez um meio do ano que vem de 2026, mas a gente precisa lembrar que vai ser um ano muito turbulento, vai ser um ano eleitoral ainda por cima. Como é que vocês estão entendendo que talvez pode fazer esse movimento da inflação, esse movimento possa acontecer? Vai ser um movimento que talvez aconteça no meio do ano? Nesse primeiro trimestre, a gente teve uma atividade mais forte também, em função de, dentre outras coisas, o agronegócio, que teve uma safra muito, muito importante. Ao longo dos próximos trimestres, é esperado que a atividade desaqueça, e com isso a gente deve ver também uma piora de dados de atividade. Se a gente não enxergar essa piora, aí é um risco altista para a inflação. Outra coisa que tem ajudado muito recentemente é o câmbio, que melhorou bastante, né? A gente chegou a ter aí R$ 1 batendo 6,30, e já caiu bastante, estamos aí em torno de 5,60 por aí. E isso também ajuda a inflação prospectiva. Mas a sazonalidade do meio do ano para frente é de um real mais desvalorizado. É de fluxos de real saindo, né, de dólar saindo e não de dólar entrando.
Então, isso também pode piorar, por outro lado, a sazonalidade do real e prejudicar também a melhora da inflação que você poderia ter pela essa questão da atividade, ela poderia ser prejudicada por conta da alta do câmbio. Então, não vai ser fácil para o Banco Central ter a tranquilidade de uma atividade desacelerando e uma inflação controlada para conseguir realizar um ciclo de queda. Vai ser bem difícil. Por outro lado, você se aproxima de uma eleição no ano que vem e vem toda uma pressão política, né, para novas quedas de juro, para sustentar a atividade. Então, eu acho que ao longo desse ano, o Banco Central vai ficar numa situação bem difícil, mas, na minha visão, não poderá realizar um ciclo de queda. O ciclo de queda deveria acontecer, portanto, só no começo do ano que vem, meio do ano que vem? Do meio do ano que vem para frente, em a gente voltando a ancorar as expectativas de inflação mais próximas ao centro da meta. A gente tem hoje 2028, se não me engano, a 3,75, então ainda fora da meta, né, de 3%. E 2028 é mais do que suficiente, né? É um horizonte mais do que relevante aí para a política monetária, que é um horizonte de 2 anos. Então, se 2028 não está na meta, realmente o mercado está imaginando que o Banco Central não persegue mais o centro da meta e talvez uma meta de 4, né? Estão precificando algo como uma descredibilização aí de uma parte do sistema de metas. Existem economistas que defendem, inclusive, que talvez para o tamanho do Brasil, para a forma como o Brasil enfim, seria difícil realmente atingir essa meta aí de 3%. Vocês acreditam também que é muito difícil, mas que é um caminho que faz sentido ainda assim para o nosso país? Não, eu não acho que é difícil, acho que a gente fez muita coisa errada para conseguir não cumprir a meta. Desde 2016, a gente vem tendo uma série de reformas estruturantes, o teto de gastos mesmo foi uma âncora muito importante para as expectativas de inflação, e desde então a gente vem vendo taxas de juros cada vez mais baixas e expectativa de inflação completamente controlada. Então, na verdade, a gente vinha muito bem. A média de inflação, 3 anos antes da pandemia, estava em torno de 3, inclusive chegou a oscilar abaixo de 3 em alguns momentos. Então, estávamos com uma Selic que estava a 6%, isso mesmo antes da pandemia. Então, é totalmente possível no Brasil ter uma Selic de 6 e uma inflação controlada de 3. Agora, para isso, a gente precisa de um equilíbrio fiscal. E o pós-pandemia, eu acho que fez o governo esquecer um pouco disso, né? A gente começou a gastar demais, fizemos auxílios que, no momento, eram importantes, né, para a situação de calamidade pública que foi instaurada no pós-pandemia, mas depois o auxílio que era temporário virou permanente, dobrou o seu valor, e aí reajustes, e aí a piora fiscal foi muito impressionante. Então, acho que passamos aí do ponto, e por isso que a inflação voltou a trabalhar em patamares mais altos e o nosso juro começou a trabalhar em patamares mais altos também. Mas, em a gente voltando com um cenário de equilíbrio fiscal, não tem por que a gente pensar que a gente tem que ter juros mais altos e inflação mais alta também. E vamos lembrar que a inflação é uma das coisas que mais piora a disparidade, né, de renda, porque os mais pobres não conseguem se proteger do aumento da inflação. Então, é muito importante que a gente trabalhe com inflação mais baixa, é totalmente possível, isso estava acontecendo no pré-pandemia e por 3 anos, né? Não é que estava acontecendo um ano ou outro, não era raridade, isso estava acontecendo no pré-pandemia, é totalmente possível, mas a gente tem que voltar aí para a nossa linha de equilíbrio fiscal. Perfeito. Eu aproveito até para te perguntar se, na sua percepção, existe alguma chance de dominância fiscal aqui no nosso país. Muito já foi dito com relação a isso. O próprio ministro Haddad já falou que não tem chance da gente estar em dominância fiscal. Queria entender se, na sua percepção, existe alguma chance, se a gente já passou por esse cenário ou não e a gente nem deve passar. Qual que é a percepção aí de vocês?
A gente passou muito perto do cenário de dominância fiscal. A dominância fiscal, basicamente, num cenário normal, quando você aumenta a taxa Selic, você controla a inflação, você desacelera a inflação. Num cenário de dominância fiscal, quando você aumenta a Selic, o mercado fica mais preocupado em relação à sua capacidade de pagar aquela dívida, piora o câmbio, que piora a inflação. Então, você aumenta a Selic e aumenta a inflação. É o oposto de um cenário natural de política monetária. Não é o caso, né? A gente vai aumentar a Selic agora e nosso câmbio está super controlado, então não é o caso agora de dominância fiscal. Mas pode voltar a ser, sim, em algum momento, o governo abandonar aí o equilíbrio, o arcabouço fiscal e as metas estipuladas de superávit primário. Então, é totalmente possível. A gente tem uma dívida que está crescendo de uma forma bem relevante e a gente tem que sempre ficar atento. Agora, tem também um cenário se aproximando de mudança de eleições e possível mudança de governo. Então, quanto mais a gente se aproxima das eleições, mais o câmbio vai refletir o potencial candidato vitorioso do pós-eleição do que a situação fiscal atual. Então, quanto mais a gente se aproxima da eleição, mais dificulta esse cenário de dominância fiscal. Então, acho que a gente passou na trave lá, mas vamos conseguir deixar o nosso câmbio controlado. Perfeito, é um ponto importante. E aí, outra coisa que eu gostaria de entender também, a gente entrevistou recentemente Simone Tebet, a ministra do Planejamento, e ela defendeu e falou que existe uma possibilidade de fazer, por exemplo, algum projeto de corte de gastos, mas somente em 2027, porque esse ano, enfim, é necessário passar outros projetos, inclusive a reforma da renda. E aí, olhando para o ano que vem, a ministra disse que com a eleição realmente, e a gente sabe que é muito difícil, ela olha só para 2027 para fazer esse grande corte de gastos aí. E ela, inclusive, reforça que é necessário, talvez, inclusive, talvez repensar a forma como o arcabouço fiscal está, porque talvez seja necessário olhar para ele da forma como ele está nesse momento, talvez fazer algumas mudanças. Queria entender se a sua percepção faz sentido essa fala da ministra com relação ao arcabouço fiscal, em tentar remodelar ele um pouco mais. E, além disso, o corte de gastos, que a gente sabe que é necessário e que do ano passado não foi realmente tão relevante, não pelo ponto de vista aí do mercado. Eu acho uma vergonha, né? Você deveria ter feito um ajuste fiscal no início do mandato, como todo presidente faz no Brasil. Esse governo não fez, eles aceleraram os gastos desde o início. E agora a gente está tendo que lidar com um déficit muito grande, uma dívida que não para de crescer e uma bomba relógio que vai estourar no colo do próximo presidente, como sempre acontece no Brasil. Então, é lamentável, né, que todo presidente se preocupe com a eleição e não com a longevidade da dívida pública, mas, infelizmente, é a realidade e a gente tem que lidar com ela. Então, cabe a gente aí, as pessoas, se protegerem como podem, o investidor, e, infelizmente, é o que eu falei, o mais pobre não consegue se proteger da inflação. Então, no final das contas, ele é sempre o mais prejudicado. Mas é a realidade do Brasil, sempre se aproximando de ano de eleição, eles focam no aumento dos gastos, porque, infelizmente, isso no Brasil ainda dá voto. Perfeito. Queria até entender, a partir do cenário que a gente está acompanhando, que a avaliação que vocês estão fazendo de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central também, pelo menos até agora, ele que é uma indicação do presidente Lula. Eu acho que ele começou bem. Na primeira reunião, ele manteve a alta de 100 bases, que já havia sido promessa do final da liderança anterior. Isso ajudou no ganho de credibilidade, mas o que a gente percebe é que na primeira oportunidade que ele teve, ele abriu as portas para reduzir o passo de alta, né? Então, o mercado começou a precificar que essa alta vai ser 50 pontos. E como eu falei anteriormente, isso acontece num cenário ainda de expectativas de inflação completamente desancoradas. Então, é um banco central que vai fazer o mínimo do aceitável. Diferente, por exemplo, do Banco Central da época do Ilan, que inclusive foi criticado por deixar a taxa Selic muito alta por muito tempo. Ele entrou no Banco Central e demorou bastante para reduzir a Selic. Por outro lado, a gestão dele foi a grande responsável por fazer a Selic cair até 6. Por que isso? Porque quando você surpreende o mercado
com uma postura mais austera, você quebra a espinha dorsal das expectativas. O mercado começa a precificar que você vai fazer o que tiver que ser feito e, portanto, volta a precificar a inflação na meta, permitindo com que no curto prazo não, mas no médio e longo prazo, você tenha taxas de juros muito mais baixas. Mas não é esse caminho, né, que Galípolo vai traçar. Galípolo está mais parecido com bancos centrais que fazem o limite, né, do que é permitido pelo mercado. Então, o mercado está pedindo mais quedas, ele já abre espaço para um passo mais baixo. E vamos ver aí nessa reunião de quarta-feira o que ele vai falar no comunicado, se vai encerrar a alta ou não, para que a gente continue, né, acompanhando a atuação de Galípolo, mas eu acho que ele perdeu a chance, digamos assim, de ganhar uma boa dose de credibilidade e de controlar a inflação. Não vai ser nessa gestão que a gente vai ver as expectativas de inflação no centro da meta. Muito bem, nós conversamos com Marília Fontes, sócia fundadora da Nord. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Marília, pela presença aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Muito obrigada a vocês. Obrigada, boa tarde.